Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, quando o Senhor inicia falando sobre as bem-aventuranças. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional: não somente a meditação diária da Palavra de Deus, mas também um período de oração e até mesmo, para aqueles que estão preparados, um momento de jejum. Isso se faz necessário para que você venha estreitar o seu relacionamento entre você e o Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 5, versos 3 ao 9, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui o mestre inicia o que é conhecido como o Sermão da Montanha, onde ele vai trazer esclarecimentos acerca da lei e os profetas, algumas coisas que por causa da falta de entendimento e da espiritualidade estava obscuro. E ele começa o texto dizendo: bem-aventurados sois. Bem-aventurado é alguém que é muito mais do que feliz, é uma pessoa que é extremamente bem-sucedida. Bem-aventurados pobres de espírito não quer dizer que a pessoa ela não tem recursos financeiros, mas quando se diz da espiritualidade, ele é pobre, ele é miserável, ele é extremamente dependente do seu Criador. Isso faz com que ele seja herdeiro do reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o conforto, o consolo vem ao amanhecer. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. E não se trata dessa promessa rasa, se trata de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, bem-aventurado é você e eu, se assim nós tivermos essa característica de sermos mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, diferente do que eu pensava outrora, que se trata da lei terrena. Não, se trata justiça. Se nós substituirmos essa palavra justiça por reino de Deus, a compreensão ela amplia. Bem-aventurados que têm fome e sede do reino de Deus, e esses serão saciados. Muitas das vezes, quando se trata de lei, de justiça, nós não temos fome e sede de justiça, nós temos fome e sede de vingança, e isso não traz benefício celestial. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Contrapartida, se você é implacável, também você terá uma medida implacável, porque o Senhor é justo e Ele não trata com diferença um filho para o outro. Então seja misericordioso para alcançar também esse favor do Criador. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então você pode até pensar: mas eu não quero ver a Deus, eu quero só entrar no céu. Mas é impossível você entrar no céu se você não for limpo de coração. Que se faz necessário a gente limpar o nosso coração de toda a mágoa, de toda a amargura, de tudo aquilo que nos impeça de ter comunhão com Ele. Bem-aventurados são os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Quer carregar esse título? Então para de jogar lenha na fogueira quando você vê uma briga. Seja aquele que apazigua e traz a paz para ambas as partes. Shalom, shalom. Seja bem-aventurado em todas as áreas da sua vida. Seja muito feliz, seja extremamente feliz
seja transbordante em felicidade. É isso que o texto propõe para mim e para você. Desde o momento que o Senhor nos criou, lá na fundação do mundo, Ele já queria que eu e você vivêssemos na plenitude do Espírito, que nós transbordássemos e pudéssemos usufruir do melhor dessa terra. Mas infelizmente, e o Senhor também já sabia disso, infelizmente o homem pecou. E isso fez com que o plano do Senhor tivesse que ter uma estratégia na qual convinha que ele entregasse o seu próprio filho em sacrifício pela humanidade. Que por fim, o filho ele não foi entregue, ele por si mesmo se entregou e entendeu que por amor da humanidade se fazia necessário ele morrer por nós. Um vídeo tão explicativo dispensaria qualquer tipo de comentário, mas eu gostaria de deixar as minhas recomendações finais para fixar, porque eu também aprendi que a repetição ela faz parte da didática, do aprendizado. E assim o mestre, ele sempre fazia. E uma das coisas que eu sempre gosto de realçar nos vídeos quando fala de bênção do Senhor é que todas as bênçãos, elas são condicionadas à obediência. Veja a primeira bênção, a condição para aquele que é pobre de espírito, aquela pessoa que não se trata de recurso financeiro, mas sim uma pessoa que ela entende, ela reconhece as suas mazelas, as suas misérias, ela reconhece a sua dependência total do Senhor. Para esses o Senhor deu um presente, a bem-aventurança de ser herdeiro do reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. E a palavra do Senhor lá em Apocalipse, ele ainda diz que ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. E depois, quando tiver novos céus e nova terra, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade. Todas essas coisas serão coisas do passado. Então alegre-se, porque hoje você chora a perca de alguém. Hoje você chora por causa de uma enfermidade, de uma escassez. Mas haverá um momento onde haverá júbilo perpetuamente, para sempre. Bem-aventurados são os mansos, porque esses herdarão a terra. E não se trata dessa terra corruptível. Se trata de novos céus e nova terra, como é prometido em Apocalipse. Mas o que viria a ser isso? Se não haverá mais divisão, não haverá mais guerra, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Se trata de funções administrativas. Os mansos herdarão a terra. Eles serão administradores da terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por esses dias, eu falei acerca da palavra justiça que é aplicado nesse texto e nesse contexto. A palavra justiça aplicada nesse texto e nesse contexto não se trata da lei terrena. Se trata de justiça. Se trata de reino de Deus. Se você tem sede e fome de justiça, vamos substituir para ficar mais claro? Se você tem sede e fome do reino de Deus, você será saciado do quê? De justiça, do reino de Deus. Essa é a sede e a fome que eu e você temos que ter nessa vida, porque certamente nós seremos saciados dela. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Existem algumas pessoas que elas toda a vida elas se acham no lugar de juiz e elas oram da seguinte maneira: Pai, faz a tua justiça. E alguns são até mais severos: pesa a tua mão, faz justiça, e assim sucessivamente. Só que o Senhor, ele é um Pai de amor, e ele é um Pai justo, e ele é um Pai equilibrado. Se as suas orações elas são assim, trate de mudar, porque no dia que você carecer da misericórdia do Senhor, ele vai ter que aplicar a justiça dele. Então, analise bem as suas orações. Eu e você não suportamos o peso da mão de Deus e a justiça que ele deveria aplicar por causa dos nossos pecados. Se fosse para ele ser justo, justo por justo, era necessário que Jesus descesse da cruz e nós assumíssemos aquele lugar de tortura e dor. Então, antes de nós pedirmos justiça, que nós venhamos pedir a misericórdia, venhamos pedir uma oportunidade, porque é isso que nós vamos querer no momento que quem carecer de justiça sejamos nós. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses virão a Deus.
Também nós podemos fazer a concordância do livro de Hebreus que diz: segue a paz com todos e a santificação, sem ao qual ninguém verá a Deus. Isso está registrado lá em Hebreus 12. E enfim, bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. E tem muitas pessoas que batem no peito e falam: eu também sou filho de Deus, mas gosto de jogar lenha na fogueira. E não só lenha na fogueira, como gasolina também. Então, que nós não venhamos ser esse tipo de pessoas. Quando vejamos intrigas, quando vejamos discussões, brigas, que nós sejamos os primeiros a apartar, a apaziguar, a trazer a pessoa para a sua razão, conversar de forma particular com ambas as partes ofendidas, para que a pessoa ela se sinta no lugar do ofendido ou do ofensor e ela também consiga compreender e ter mais longanimidade, ou seja, ser mais extensivo, assim como o nosso Pai é extensivo, que essas pessoas também possam ser extensivas através de nós, que somos os pacificadores, não os encrenqueiros. E isso faz toda a diferença no final. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.